Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre algo que é muito relevante para vocês. Aqui eu tenho uma missão, de pegar na sua mão, você que é um líder já experiente, poder te ajudar a chegar numa posição alta executiva, uma posição de direção, e que isso vai te trazer muito mais resultado financeiro, mais qualidade de vida. Então fica aqui, que hoje a gente vai falar sobre uma dúvida que muitos líderes têm e que acaba impedindo, quando a gente não tem a clareza, de fazer com que você chegue numa posição mais executiva, numa posição de direção. Que aí compreender, a gente vai falar quais são as habilidades necessárias e competências para você, o que as empresas selecionam para que você de fato se torne um diretor. Então, é muito interessante porque eu quero que você se pergunte aí, Você já se pegou pensando, cara, não, mas onde eu já cheguei tá bom. Esse é o primeiro ponto, Às vezes a gente fala assim, não, mas onde eu já cheguei tá bom, tá tudo certo aqui. E a minha provocação é para mostrar para você que existe uma grande oportunidade de você acessar algo melhor, conseguir gerar mais impacto, ter mais qualidade de vida, ganhar mais. Então, o próximo nível, ele pode assustar porque a gente não conhece. E quanto mais a gente está numa liderança mais executiva, vai ficando mais solitário. Você vai tendo menos feedback ao longo de toda a sua carreira. Por quê? Porque vai ficando um pouco mais autônomo da sua parte, precisar tomar algumas decisões. Então é bem importante que a gente compreenda. Então, quais são as habilidades e as competências que de fato exige-se de uma pessoa para que ela se torne um diretor ou uma diretora? Antes de mais nada, eu quero que a gente compreenda e é muito interessante, porque quando a gente fala sobre isso, é comum que as pessoas me falem, os meus mentorados me falem, quando eles estão bem no comecinho ali de acessando o que a gente está trazendo aqui, o seguinte: nossa, Thaís, mas para mim, eu entrego muito resultado e acaba não sendo valorizado. Nossa, eu entrego muito resultado e acaba que esse resultado não aparece. Eu entrego muito resultado, mas eu não sei vender esse resultado. Observe, resultado é muito importante. Só que eu sempre comento que se eu colocar alguém minimamente competente no seu lugar, o resultado ele pode aparecer. Só que existem outras coisas que estão envolvidas que não necessariamente é aquele resultado específico, que é como você entrega o resultado. Então a gente precisa começar a desmistificar um primeiro conceito. O que é competência, Thaís, e o que é habilidade? Eu sempre falo, e aí inclusive eu estava comentando com o pessoal esses dias na nossa mentoria, que competência é bem importante que a gente compreenda o conceito. Então vamos lá, você se formou, você foi lá, fez uma formação em engenharia. Em teoria, você é competente para atuar como engenheiro. A gente tem uma predisposição de acreditar nisso, certo? Só que a habilidade é o quanto que você é capaz de colocar isso em prática. Então, a gente vai precisar compreender que num nível que a gente está falando, num nível de excelência de liderança, que é no nível executivo, no nível de diretoria, o teu diploma, ele talvez vai fazer muito menos impacto que a competência que você tem nos cursos que você fez, do que a habilidade, do que a sua capacidade de colocar em prática aquilo que você conhece, que você aprendeu, inclusive o contexto da experiência tácita, o que é empírico ao longo da tua carreira, vai te trazer muito benefício se você souber utilizar. Então, a gente precisa começar a compreender que são coisas diferentes, porque a gente muitas vezes fica se enchendo de curso, se enchendo de treinamento, com a expectativa de que isso vai levar a gente para o próximo nível, para o nível de diretoria, e na verdade não para compreender o quanto de bagagem você já tem, que na verdade isso precisa se transformar numa habilidade, na prática, no dia a dia, em casos de sucesso, em histórias para contar, na compreensão desses elementos. Por que é importante eu entender quais são as competências e habilidades eu preciso para uma posição de direção? Eu falo sempre que muitas vezes é muito provável que, se você já é um líder experiente, se você já passou por uma grande experiência numa posição de gerência, se você já é um líder há bastante tempo, você tem muitas chances e probabilidades de acessar. Ah, Thaís, mas eu ainda não sou tão experiente assim, eu ainda não sou não tenho tanta bagagem assim. Calma, que a gente vai entender hoje aqui o que seria essa bagagem, porque às vezes a gente fala assim, tempo, Eu dou o meu próprio exemplo, inclusive. Eu cheguei numa posição executiva muito jovem, Então, às vezes as pessoas falavam, Thaís, mas como que
você fez esse movimento? Entendendo o que eu vou te falar nesse vídeo. Entendendo o que de fato importa para você gastar menos tempo, porque você fica estudando um monte de coisa, menos energia, porque às vezes você acaba ficando sobrecarregado, e menos dinheiro, porque muitas vezes você vai fazer um monte de coisa, você vai ficar tirando para tudo quanto é lado, para tentar criar essas competências, que na verdade você acaba não conseguindo traduzir isso em habilidade. Então, o que a gente precisa compreender é que competência é importante, sim. É importante que a gente tenha minimamente um caminho a ser desenhado, um nível de conhecimento dentro de uma determinada área. Só que isso não é o mais relevante daqui para frente. E é isso que eu preciso te dizer. Porque muitas vezes você vai ficar preso nessa necessidade e, na verdade, você não vai compreender que o que você precisa daqui para frente é a habilidade de colocar tudo que você conhece em prática, de fazer o melhor com toda a sua experiência. Eu vou te explicar uma coisa. Eu queria que você se perguntasse o seguinte: você já viu alguém com menos experiência que você, com menos tempo do que você, às vezes, dentro de uma determinada função, numa posição maior do que a sua? Ou, Thaís, comigo nunca aconteceu. Mas olha para o lado, você já viu isso acontecer? O que eu quero que a gente compreenda é que o mercado mudou e está mudando. E a gente também precisa entender o que está acontecendo para que você se prepare de forma mais assertiva para essa posição, para o seu próximo nível. Tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai trazer aqui é para te ajudar a acelerar esse processo, só que de uma forma que não supra etapas, né? Eu não estou pulando nenhuma etapa. Eu estou realmente fazendo aquilo que precisa ser feito sem ter desperdício no meu processo de geração de transformação. E aí, a gente tem que entender que quando a gente fala sobre as habilidades, a gente está falando que o fator acadêmico, ele nesse momento não tem a maior relevância e a maior importância. Porque o que você precisa fazer com todos os MBAs que você fez, com tudo que você já fez de formação, com todos os cursos da sua área que você fez, com todos, congressos que você participou, tudo que você tem aí de bagagem, tá? De bagagem muitas vezes teórica. É o quanto que você é capaz de traduzir isso em resultados palpáveis na prática. E esses resultados são eles que vão compor a habilidade que você tem. Então, quando a gente pensa numa consideração de estar numa posição de direção, de estar numa posição de executivo, numa posição de alto impacto, de tomada de decisão, não adianta eu saber, não adianta eu ter um diploma. Não é isso que vai fazer diferença para o negócio. Não é, gente. Eu preciso que vocês compreendam isso. Eu gosto sempre de falar isso, porque isso é uma das maiores bobagens que às vezes a gente se perde. E aí você vai ficar investindo e aí começa a te dar frustração que você não consegue implementar tudo aquilo que você está estudando. Você aí não se acha capaz e aí vira um ciclo de baixa confiança absurdo, tá? Então, aqui a gente entendeu o quanto que eu consigo reverter, a gente fala de converter essa energia que a gente tem de nível de conhecimento numa energia realmente de realização e como eu faço isso. Eu costumo dizer que, na verdade, o que te diferencia de mim, de outras pessoas, de outros profissionais, de outros diretores, de outros CEOs, de outras posições, na verdade, não é necessariamente se você entrega o resultado ou não. Porque no nível que a gente está falando, a entrega de resultado é o mínimo básico aceitável para um executivo de alto impacto, para um diretor. Então agora, a gente precisa compreender que o que vai diferenciar a Thaís de você ou de qualquer outro executivo vai ser a forma como isso é entregue. É isso que vai fazer completa diferença. E para isso a gente precisa desenvolver habilidades específicas, que é o que a gente vai falar aqui, e que você vai precisar entender que não tem correlação necessariamente com uma formação acadêmica que você vai fazer, com uma questão técnica que você vai fazer. E por que é importante a gente compreender isso? Cada vez que a gente vai ficando mais estratégico no nível de posicionamento, no nível de gestão mesmo, a gente vai abandonando um pouco mais o nosso conceito técnico e a gente vai abrangendo um pouco mais o conceito generalista da coisa. E observe, às vezes a pessoa fala assim, tá generalista, tem que saber de tudo. Não, você precisa saber como você vai gerar movimento a partir do que você sabe. Só que você vai ter que ter uma visão ampla. Então, começamos já a falar um pouquinho daquilo que vai ser uma perspectiva de você dentro de uma posição de direção. A tua visão ela não pode ser mais departamental, como às vezes até numa gerência era. A sua visão ela vai precisar ser uma visão mais abrangente. Ela vai precisar ser uma visão em que você vai trazer uma capacidade de compreensão de cenários e do todo. Porque a diferença vai ser absolutamente gritante. E é isso que vai te trazer
eu sempre falo aquele frio na barriga, né? Da gente fazer uma coisa diferente, da gente observar algo que não estava tão na nossa zona ali de conforto, de controle. É isso que faz a gente crescer. É isso que vai fazer você chegar num próximo nível. É isso que vai fazer com que as pessoas te enxerguem já como um diretor. E um outro ponto que eu gosto sempre de falar é que às vezes a gente pensa assim, ó, Thaís, qual que é o melhor momento para eu poder me desenvolver essas habilidades? Para eu me tornar um diretor? No momento que você entendeu que é isso que você quer. É aí que você precisa começar a desenvolver habilidade. Por quê? Você vai ficar mais forte, você vai conseguir colocar mais em prática, você vai criar mais casos de sucesso e você vai se diferenciar de outras pessoas que vão esperar chegar na hora certa, na hora que é a oportunidade. Não, não, não. Aqui a gente está falando exatamente de você estar pronto, de você se preparar. Então, o momento de você começar a se preparar para uma posição mais executiva, para uma posição de direção, é agora. É um momento, Thaís, mas agora, de repente, dentro da minha empresa eu não consigo atuar, não consigo gerar tantas habilidades. Consegue, se você seguir todo o passo a passo que a gente vai falar aqui, você com certeza consegue. Eu sempre falo que para a gente poder dar o próximo passo de forma segura, tranquila, assertiva, a gente já tem que viver ele agora. E essa vivência dessas experiências a nível de habilidade, de conseguir colocar em prática, mesmo que dentro de um contexto um pouco mais reduzido, vai te dar total segurança para você criar casos de sucesso, para você contar daqui para frente que você está pronto e está preparado para fazer esse movimento. Você pode perguntar, Thaís, então vamos entender. Eu sempre falo que dentro da estrutura que a gente vive, de carreira, dentro do nosso movimento, dentro dos desejos que a gente tem, a gente precisa compreender que a gente está numa grande concorrência, na vida é uma concorrência, né? Mas é importante a gente compreender isso, eu acho o máximo a gente poder compreender isso, porque isso faz com que a gente se movimente. E quando a gente fala desse contexto de concorrência, observa, eu vou falar que existe cada vez menos oportunidade de você estar numa posição de direção, numa posição mais executiva do que estava até um pouco tempo atrás. Porque até um pouco tempo atrás você tinha muito mais oportunidades de vagas, de posições, que hoje elas vão sendo cada vez mais escassas. Então, a seleção para isso acaba sendo um pouco mais criteriosa também. Então, vamos pensar, Thaís, o que vale mais a pena? Ter competência, fazer um discurso de habilidade? Os dois. Só que eles precisam ter uma combinação nessa fase da sua carreira que vai te levar para o próximo nível. Então, o que é os dois? Aí na mesma posição? Não. A gente vai compreender que daqui para frente, a relação de conhecimento técnico, ela muda drasticamente. Você vai precisar pontualmente aprender e se desenvolver tecnicamente em algumas questões muito específicas, às vezes, de um modelo de negócio que você vai estar indo para a empresa, para o desafio, para o conceito, para o escopo, para a característica específica daquela empresa, para a estratégia daquela empresa, naquele ponto específico. Então, assim, é muito importante a gente compreender que o nível de conhecimento ele vai se reduzir em torno de 10 a 15%. E o conhecimento a nível de habilidades, quando você transforma esse conhecimento em habilidade, ele vai fazer parte de mais de 85%. Porque você precisa ser uma pessoa que vai saber colocar em prática, que vai saber influenciar as pessoas para que todos esses movimentos aconteçam. Então é bem importante a gente compreender aqui. Os dois pontos são importantes, só que em proporções daqui para frente completamente diferentes do que você veio fazendo. E é isso que vai te diferenciar. E é isso que vai fazer com que você seja a melhor pessoa, uma pessoa referência, uma pessoa que marca, de fato, para gerar um impacto positivo em níveis cada vez maiores. Eu vou dar um exemplo para você muito interessante. De um dos nossos mentorados, o Carlos, ele tinha... Olha só, primeira coisa, ele era formado em História e ele foi para uma área completamente diferente depois de compreender e fazer uma transição primeiro de carreira. Ele foi para uma área que era uma área da parte financeira, da parte de investimentos. Então ele foi trabalhar com o mercado financeiro. Então, completamente diferente até então, né? Então ele já fez uma disrupção do que a gente chama de conhecimento e de habilidade. Então ele precisou aprender novas coisas, mas o que ele tinha? Ele tinha alguma coisa para ele ter feito esse movimento. E ele fez esse movimento e hoje ele é um diretor dentro dessa empresa. Ele saiu completamente de uma questão técnica, inclusive dentro da área financeira, e agora ele está numa questão muito mais de gestão, muito mais de colaboração como um diretor. E Thaís, como que faz? O que faz uma pessoa chegar nesse lugar e fazer esse movimento? É exatamente a capacidade de compreensão de habilidades que são importantes. No caso do Carlos, ele percebeu, e vocês vão ver do que eu vou falar aqui das habilidades, mas você vai compreender que ele entendeu que era muito mais importante ele desenvolver a parte de relacionamento dele do que tecnicamente ficar preso em saber desenhar um processo, em saber coisas que ele poderia delegar para outras pessoas. E algo que ele não poderia delegar era o relacionamento, porque você está se relacionando com uma pessoa, tá você ali, né? Completamente entregue. Então ele investiu bastante em desenvolver a parte de liderança, de relacionamento, de influência, e ele acessou uma posição de direção por conta desse estalo, por conta dessa capacidade de compreensão de que esta proporção do nível de conhecimento técnico e do nível de habilidade em outras questões que não necessariamente técnicas vão fazer acelerar esse processo, vão fazer ficar mais leve, ficar mais fácil. Interessante, um outro exemplo de um dos nossos mentorados, o André. Ele tinha a cabeça dele que para você ser diretor a nível de habilidade, de competência, você tinha que ter a cabeça branca. Você já passou isso para você, na sua cabeça. Não, mas para ser diretor, eu tenho que ser uma pessoa muito mais velha, etc. Eu tenho que ser uma pessoa que já sou muito experiente e tal. E ele foi agora, ele é uma pessoa mais jovem,
E ele foi para uma posição, se eu não me engano, ele tem 36 ou 37, né? Ele foi para uma posição de direção e ele falou, Thaís, é muito interessante, porque agora eu tô vivendo uma grande diferenciação, porque agora ele tem um diretor que é par dele, né, que tá na empresa, tem 21 anos, observe, e um diretor que é super mais velho, ele tá ali no meio, né? Acho que o diretor mais velho tem em torno de 70 e poucos anos. Então ele tá ali no meio, né? Então ele falou assim, cara, completamente desconfigurou uma crença que eu tinha, uma coisa que eu achava que tinha um arquétipo necessariamente para essa posição. Então muitas vezes a gente não se permite desenvolver habilidades porque a gente acha que a gente não tem algumas características, mas que pode ser movimentado, pode ser desenvolvido. E o André, para chegar nessa posição, ele precisou muito definir o que ele queria. E ele precisou realmente desconfigurar várias crenças que ele tinha e começar a compreender que ele sim tinha valor para estar nessa posição e demonstrar esse valor. Então, aqui a gente já está falando de um cenário de que muitas vezes a gente fica colocando na nossa cabeça e questionando que para a gente poder estar nessa posição tem que ser habilidades específicas. Tem uma coisa que todo mundo me fala, nossa, se eu for diretor, eu tenho que ter resposta para tudo. E esses dias, inclusive, o André estava dentro da nossa mentoria falando uma situação muito interessante, que era o seguinte, ele falou, engraçado, como hoje eu me permito não ter várias respostas, olha que engraçado, ele como diretor, porque eu entendo que a inteligência coletiva, que aquilo que a gente participa as pessoas traz muito mais resultado. Ele aprendeu isso dentro da nossa mentoria e como fazer isso. Para que ele pudesse se sentir colaborativo, para que ele pudesse sentir que ele estava efetivamente gerando um movimento ali dentro do negócio e as pessoas elas se sentem muito mais parte. Então todo mundo ganha. Observe como essas relações todo mundo ganha. Então a gente compreender quais são essas habilidades, elas vão ajudar muito. Então eu queria que você pegasse agora caneta e papel, anota. Realmente assim vai te ajudar em muito para a gente falar um pouquinho sobre essas habilidades. Mas antes você pode pensar, Thaís, mas eu tenho um monte de pensamento. Coloca aqui embaixo, inclusive, para mim, o que você pensa quando fala, para eu ser um diretor, para eu ser um executivo de alto impacto, para eu ser C-level, para eu ser um head, para eu ser presidente, para eu ser um vice-presidente. O que passa na sua cabeça quando você pensa nisso? É importante que a gente se questione para que a gente comece a entender o que talvez esteja travando a gente de fazer esse movimento. Né? Você não vai precisar ficar mais pensando, preciso me capacitar mais, preciso me capacitar mais, preciso me capacitar mais, preciso estar mais pronto. Porque eu quero muito que você compreenda que muitas vezes tem pessoas que vão buscar habilidades, né, a nível de realmente estar numa posição maior, que são habilidades muito mais voltadas às vezes para a própria área de formação delas, inclusive. Isso é uma grande falha, porque quando a gente pensa numa posição de direção, pode sim ter o caminho que é o que a gente chama de I. Você então começa como analista, depois o assistente ou auxiliar, depois você vai para uma posição de liderança, mínima supervisão, coordenação, depois você assume uma gerência. Dessa gerência você avança para uma posição de head, direção, uma posição de C-level, CEO, enfim. É possível que você vá nesse caminho? Sim. Numa área técnica? É possível também, mas a gente precisa compreender que partindo do nível de gerência, você já vai ter que ter uma amplitude de compreensão completamente diferente. Então, cuidado para não querer seguir, às vezes, criar habilidades, criar conhecimentos dentro de uma área muito técnica, que foi a área que você veio. Porque daqui pra frente pode ser que você seja exigido de outras questões, de outras habilidades completamente diferentes e muito mais generalista. Um ponto que a gente fala muito dentro da nossa mentoria, a gente vai ter um apelido para esse tipo de profissional, que é o Severino. O que é o Severino? O Severino, ele na hora que ele virou generalista, né, gerente e tal, que eu quero agora pro próximo nível. Ele começou a fazer tudo, querer ajudar todo mundo, querer se meter em um monte de realização, querer executar, porque ele acha que o mais importante, e começa a fazer. Como que isso acontece na prática? Você começa a se tornar uma pessoa que é extremamente executora, as pessoas te enxergam dessa forma, não veem o seu posicionamento, não veem as habilidades que realmente vão te levar pro próximo nível, vai deixar ele deixar aí, porque ela tá realizando, tá executando, fica confortável pra empresa, fica confortável pro negócio, e pra você, se ao invés de ficar mais estratégico, você vai ficar mais operacional. Então, ser o Severino, ser aquela pessoa que tá sempre disposta a ajudar e tá tudo bem, em todos os momentos, em todas as situações, isso não é legal, porque muitas vezes você pode se perder, pode perder o foco na sua carreira, você tem que ter efetivamente uma capacidade de compreender que essa situação, ela vai te atrapalhar. Isso é um dos grandes, talvez o maior erro, é o profissional, é o gerente, que já tá em um nível tático, no nível executivo médio, Severino, cara que faz tudo, que tá em todas, mas na hora de ir pro próximo nível, não, ele quer selecionado por N motivos, porque ele não mostra a habilidade, que competência ele tem, se ele não tá entregando resultado, habilidade em algumas questões na execução ele tem, mas as pessoas não enxergam essa pessoa como pessoa pro próximo nível. E é aqui que a gente precisa fazer uma grande correção para ti, para que você possa já fazer alguns ajustes e entender então o que você precisa desenvolver. Eu trago sempre que quando a gente fala de skills, de habilidades, a gente tem 3 níveis importantes de habilidade, que é o quanto que eu consigo colocar em prática aquilo que eu aprendo num curso, num MBA, já é desafiador, mas tem um outro ponto que a gente chama de hard skills, né? São as habilidades mais técnicas que eu consigo colocar em prática. Se eu tô falando de habilidade, eu tô falando de colocar em prática. Tem um outro ponto que é o que a gente chama de soft skills, que é muito comum as pessoas falam, como que eu me comunico, como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu trabalho em equipe, o meu comportamento, como que o meu comportamento frente ao grupo vai estar sendo desenvolvido, como que eu negocio e etc. Então isso é o segundo nível, mas tem um terceiro nível que eu falo que é aqui, que é o maior diferencial de todos os executivos que são realmente de alto impacto e que tem uma probabilidade de crescer não só na empresa que está, mas no mercado, mas de criar uma visibilidade, de criar uma marca, que é desenvolvendo
Deep Skills, que são habilidades mais profundas, ou seja, que são habilidades que nesse nível que a gente está falando de diretoria, são habilidades extremamente requeridas e elas estão muito conectadas com o nosso grau emocional. Então essas Deep Skills, que são habilidades profundas, é a nossa capacidade de se desenvolver a nível emocional para que a gente possa, por exemplo, ter uma comunicação melhor, negociar melhor, saber fazer uma leitura melhor de cenário, e isso tudo vai fazer com que a gente gere melhores resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês a nível de Deep Skill que é muito interessante. Eu sempre falo que a nossa comunicação, ela é um reflexo. Então, a forma como eu me comunico com você, ela é um reflexo de algo, porque o meu comportamento, ele está completamente baseado em outros elementos, ele é só um efeito. E aí, um efeito de quê? Do que a gente chama de Deep Skill, de habilidades mais profundas. Então, muitas vezes eu tô, por exemplo, diante de uma pessoa, inclusive eu estava comentando com o pessoal essa semana, eu estou diante de uma pessoa que é extremamente agressiva. A pessoa tem uma comunicação agressiva, a pessoa fala de forma agressiva. Essa pessoa tem uma probabilidade muito grande de lá no fundo estar muito insegura. Então a Deep Skill dela, segurança, não está bem desenvolvida. Porque se ela tivesse segura, ela não precisaria externalizar, ter um comportamento agressivo. Então observe, às vezes você fala assim, ai nossa, fulano, eu preciso aprender a lidar com fulano, aí você quer embater, vai lá para uma comunicação de embate, quer negociar, quer influenciar essa pessoa sem compreender qual que é a real necessidade dela, que nesse caso eu estou trazendo um exemplo para você, ela não tem uma skill desenvolvida que é da segurança. Então você precisa ter a capacidade de ler e falar, cara, nessa situação, emocionalmente eu preciso estar mais tranquilo para que eu possa lidar e passar segurança para essa pessoa, para que a comunicação dela não siga sendo agressiva. É claro que é muito importante que a gente aprenda todas as Deep Skills, que a gente aprenda como que a gente vai construir, mas o que eu preciso falar para você é, não para nas hard skills, assim, não para mesmo. Aí tem muito lugar que te ensina soft skill. Não para aí, porque isso, a tua comunicação, a forma como você se relaciona é apenas um efeito daquilo que está por trás, daquilo que acontece antes, que está muito relacionado à forma emocional como você olha para um fato. Eu sempre falo outro exemplo que eu sempre dou e que é muito interessante, isso já aconteceu com você, de você pedir para tua equipe e falar assim, eu preciso que você me entregue um resultado. Aí a pessoa atrasa. Eu falei, gente, não é possível, eu sentei do lado da pessoa, eu expliquei para a pessoa, fui lá, falei para ela como precisa ser feito, a gente fez junto, do meu lado ela fez. E aí agora, para entregar o trabalho completo, ela não consegue fazer. Por que isso acontece? Porque ela tem uma habilidade desenvolvida, ela é capaz de fazer uma planilha, por exemplo. Só que ela não está sendo capaz de ter segurança, ela tem medo de fazer alguma coisa errada. Então, observe, ao invés de você cobrá-la, você vai precisar ajudar ela a eliminar aquele medo antes de garantir que você vai ficar colocando pressão nela para ela te entregar um negócio no prazo. É tão importante a gente desenvolver as Deep Skills porque você vai estar num grau de influência muito maior. E nesse grau de influência muito maior, você vai ter que lidar com ecossistemas extremamente diversos, com pessoas extremamente diversas. Então, as Deep Skills, que são as capacidades que você vai ter de colocar em prática, tudo isso que eu estou te dando aqui de exemplo é na prática, não é? Nossa, eu fiz um curso aqui de inteligência emocional, não, mas na prática, você consegue fazer isso? Na prática, as pessoas que estão lidando com você, elas conseguem perceber que você é uma pessoa confiável? Ou você desequilibra, ou aconteceu alguma coisa, você recebeu um feedback negativo, uma crítica, você acaba desequilibrando. Então é importante que a gente consiga colocar em prática, não é o curso que a gente fez, mas a habilidade que a gente tem de usar tudo aquilo que a gente está aprendendo para desenvolver. Isso, gente, é um fator decisivo para você chegar numa posição de direção de forma segura. Então, não para nas soft skills. A soft skill é a habilidade que você tem que ter hoje. Mas você precisa compreender que para você estar numa posição de direção, você vai precisar desenvolver as deep skills. Você vai precisar desenvolver habilidades mais profundas, que é ali que vai ser o teu diferencial em relação a diversas pessoas do mercado, inclusive, que não estão tendo acesso a esse conteúdo. E para te dar um presente, eu queria já que você colocasse em prática. Como que você vai colocar em prática? Você vai fazer um mapa. Aqui eu estou colocando, nesse material vai ter um link e você vai acessar esse link e nesse link, no final desse link, você vai ter acesso a um material onde tem ali as principais hard skills para diretores, as principais soft skills
e mais importante do que tudo, Deep Skill. Então você vai fazer um mapa. O que eu preciso desenvolver daqui, o que eu preciso desenvolver daqui, o que você precisa desenvolver dali. Para que assim você consiga efetivamente começar a se movimentar. Agora, nesse mapa, qual que é o peso maior que eu tô aqui sugerindo para você com muito amor e carinho que você dê? Para as Deep Skills. São elas que vão desdobrar tudo aquilo para que você crie habilidades, crie casos de sucesso para levar para sua carreira, para contar para as pessoas. Eu tenho certeza que você pode e tem um potencial de chegar muito mais longe, muito mesmo. Por isso que eu tô aqui, inclusive. Mas para que eu possa te ajudar, você precisa fazer esse exercício, você precisa compreender, você precisa se aprofundar, inclusive nos próximos vídeos que a gente vai trazer aqui. Mas se você já gostou desse vídeo, já deixa aqui o teu like, realmente assim, curte esse vídeo para que o YouTube te entregue cada vez mais esse tipo de conteúdo e também se inscreve no canal porque é bem importante pra gente fazer a troca. Qualquer coisa que você precisar, coloca no comentário que sou eu diretamente que respondo. Eu fico muito honrada, inclusive, de responder vocês. É uma troca incrível e eu quero muito, assim, a nossa grande missão é colocar bons executivos no poder. E a gente acha que o poder é algo incrível quando ele tá na mão das pessoas certas. Então, vamos nessa, um grande abraço e bora decolar!